mestrado e o meu doutorado sobre história da farmácia e da botânica na época renascentista e moderna, sobretudo em torno de um autor do mestrado, que é o Garcia da Horta, que foi o primeiro cronista ocidental das drogas do Oriente, talvez a maior contribuição portuguesa para o renascimento científico. Mas hoje eu não vou falar do período mais remoto, eu não vou falar, enfim, da história das drogas do ponto de vista universal, porque tem muito pano para manga aí, a gente pode falar da pré-história, pode falar até do ponto de vista biológico, da relação coevolutiva que existe entre as espécies animais e as vegetais, que vai levar à seleção das plantas psicoativas, inclusive para uso de animais, porque essa condição de buscar na flora estimulantes para, enfim, a alteração do estado anímico, do estado mental, não é uma condição exclusivamente humana. Isso é quase uma condição da própria interação dos animais com a vegetação. Mas esses aspectos todos que são fascinantes, eu vou deixar um pouco de lado, porque hoje eu queria concentrar num tema, que é a proibição. E a proibição tem um modelo histórico que é muito pouco conhecido, que é o da lei seca, da proibição do álcool nos Estados Unidos, que, ao meu ver, estabelece uma espécie de paradigma que depois vai ser alterado em relação à substância, mas que vai ser estendido à escala global, apesar do primeiro experimento ter sido fracassado. E esse fracasso explica um pouco a pouca divulgação desse episódio. Existe na historiografia norte-americana quase que uma vergonha em relação ao período da lei seca, porque das 27 emendas da Constituição norte-americana, a única que foi revogada foi a 18ª, que é a que estabeleceu a proibição, a partir de 16 de janeiro de 1920. Depois veio a 21ª emenda, de 1933, que revogou a lei seca. Esse período, ele teve 13 anos, 5 meses e 9 dias, em que era proibido a fabricação e a comercialização de qualquer tipo de bebida alcoólica, com exceções para uso litúrgico em relação aos judeus e aos católicos, com exceções em relação a usos médicos, para cosméticos, para algumas funções industriais, o álcool continuou sendo fabricado. Mas houve uma proibição completa da fabricação e da comercialização. Isso levou, em termos assim de resumo básico, a 500 mil de presos, a 800 mortos só em Chicago na Guerra das Gangues, mas 50 mil mortos devido à intoxicação com substâncias, enfim, adulteradas ou substâncias mal preparadas, né, que continham metanol. Isso só em relação a mortos, com lesões, inclusive mutilações graves, como perda da visão, são centenas de milhares de pessoas. 50 mil morreram por causa da intoxicação de metanol. Houve 13.500 agentes da proibição que foram envolvidos com o tráfico e que foram punidos por isso, ou seja, que foram dos que se conheceram, ou seja, dos que foram desvendados como cúmplices do processo do tráfico. E nesse período houve um grau de corrupção tão grande na história dos Estados Unidos que talvez o governo do Warren Gamaliel Harding seja o governo mais corrupto da história dos Estados Unidos. Eu vou tentar hoje, rapidamente, trazer para vocês algumas reflexões sobre as origens desse processo da proibição, o seu desenvolvimento e depois as condições da sua revogação, do repeal, como eles chamam, que foi a 21ª emenda. Primeiro, vamos estabelecer que na história ocidental nunca houve restrições ao consumo e à circulação de bebidas alcoólicas. Ao contrário, a história ocidental é intimamente ligada com um uso mais do que social, um uso cerimonial, ou seja, um uso sagrado do álcool, que fez com que na história do cristianismo o álcool fosse indissociável da própria cultura cristã. De certa forma, cristianizar povos periféricos, como ocorreu aqui na América ou em outros continentes, era também, digamos assim, persuadi-los a adotarem uma nova dieta que envolvia o consumo de pão, que vai ser tradicional e tal, e particularmente o consumo do vinho. Então o vinho foi não apenas o primeiro milagre de Cristo,
é a substância na qual se encarna a própria divindade como, enfim, expressão do seu sangue, e foi exaltado no texto bíblico em várias passagens como uma espécie assim de uma das maiores bênçãos que Deus trouxe para a humanidade. Mais tarde, na época da Reforma Protestante, vai haver um puritanismo muito forte em relação a vários aspectos, digamos assim, das tentações, dos prazeres, mas nem Lutero, nem Calvino vão nunca estabelecer restrições ao uso do álcool em si. A embriaguez é considerada pecado, mas beber, até mesmo para se tornar um pouco alegre, era perfeitamente ilícito. Lutero fabricava sua cerveja em casa, Calvino admitia o uso do vinho do ponto de vista social. Então a grande questão que se coloca é como surgiu na história ocidental um movimento que vai propor a completa abolição do uso do álcool na cultura. Como é possível que a sociedade ocidental tenha chegado a esse ponto e depois tenha, num passo de um pouco mais de 10 anos, abdicado dessa atitude proibicionista? Eu acho que isso é essencial, porque a gente está hoje vivendo um momento de inflexão em que se trata não mais de discutir como vai se dar o fim da proibição, mas o que se trata agora é um pouco tentar pensar nos mecanismos da desproibição. Quer dizer, como que se desproíbe alguma coisa? No caso do álcool, tudo vai começar com uma vertente do movimento evangélico ligado à confissão metodista. Tem o famoso pregador John Wesley, que vai vir da Inglaterra para os Estados Unidos, que vai estabelecer uma nova visão completamente diferente de toda a tradição cristã, tanto a tradição católica como a tradição luterana e calvinista. Essa noção era: o álcool é ruim em si, e todas as recomendações que voltavam-se para a ideia da temperança, que era a ideia da moderação, de não se embriagar, mas beber de forma controlada, na verdade devem ser interpretadas como sendo algo contrário ao uso em si das bebidas alcoólicas. Há toda uma revisão, até mesmo filológica da Bíblia, em que eles vão tentar identificar todas as passagens em que se mencionava bebidas alcoólicas e dizer aqui, como era uma forma elogiosa, dizer isso não é álcool, isso é o mosto, isso é suco de uva, não fermentou ainda. E quando a Bíblia fala mal do álcool, eles dizem aqui sim é álcool fermentado. Foi uma reconstrução filológica completamente sem qualquer fundamento histórico, linguístico, mas que tentou reinterpretar a Bíblia para dizer que todas as passagens elogiosas ao vinho se tratava apenas de suco de uva não fermentado. Na verdade, esse movimento evangélico ele faz parte de uma atitude que difere completamente da vertente protestante clássica, porque ela é otimista, ela é conversionista, ela acha que é preciso converter toda a população, porque todos terão acesso à graça da salvação se comportarem de uma forma não pecaminosa, o que significa serem completamente imunes, digamos assim, avessos a qualquer forma de comportamento, de conduta pecaminosa. Então essa vertente, chamada de puritana, ela vai não apenas excluir da nossa cultura o álcool, mas uma série de outros produtos de uso cotidiano que também vão ser vistos como pecaminosos. Isso envolve o tabaco, as bebidas excitantes como café, chá, chocolate, o açúcar refinado e doces guloseimas, a farinha refinada, a carne. Vai haver um enorme movimento vegetariano associado a esse movimento proibicionista do álcool e, evidentemente, as práticas sexuais que devem ser exclusivamente para fins reprodutivos mesmo dentro de um matrimônio. Esse movimento ele começa propondo a temperança, que era uma ideia, como vinha da tradição clássica, de moderação. Mas rapidamente, temperança passa a ser interpretado como abdicação e recusa a qualquer gota que seja de uma substância alcoólica. No início, esse movimento de origem evangélica, ele tem uma atitude persuasiva, que busca que cada indivíduo, assim, no fundo da sua alma, no íntimo da sua convicção, resolva e proclame publicamente que não irá mais beber uma gota que seja nunca mais. É a famosa pledge. Eles faziam uma promessa pública.
Mas dessa promessa, que envolvia a ideia de um convencimento, rapidamente vai se evoluir para a exigência de políticas públicas coercivas. Ou seja, não basta que cada um desista de beber, mas é preciso que o Estado imponha isso. Então vai começar propostas no sentido de que o Estado adote medidas de proibição. A primeira vai ser em 1851, no Maine, no estado do Maine, que é o primeiro estado a se tornar dry, a se tornar um estado seco. Essa proibição depois se estende para uma dúzia de estados, mas ela é depois suspensa. Cerca de 10 anos depois, ela desencadeia muita insatisfação social, há um levante popular no Maine, que chega a ter inclusive um morto na repressão, e finalmente é suspensa a primeira onda proibicionista da história norte-americana, e isso coincide com uma situação de crise muito grande ligada à emergência da Guerra Civil, porque o setor proibicionista do álcool tinha um aspecto que o vinculava a um movimento social progressivo, que era um movimento abolicionista. Ele tinha inclusive a ideia de que é preciso lutar contra as duas escravidões, a escravidão dos escravos e a escravidão de cada um que se torna escravo da bebida. Esse movimento ele tinha, portanto, uma identidade muito ligada às camadas do norte dos Estados Unidos, aquilo que se chama de WASP, quer dizer, White Anglo-Saxon and Protestant, ou seja, os setores tradicionais da oligarquia de New England, da oligarquia da costa leste dos Estados Unidos, que eram muito ligados a esses ramos todos que vêm do evangelicalismo, tanto metodista como de outros desdobramentos, e que viam, portanto, o consumo alcoólico como um traço essencialmente estrangeiro da cultura norte-americana. Era um traço ligado à imigração, sobretudo de populações católicas, como eram os italianos, ou de populações germânicas luteranas, que também eram muito acostumadas a beber cerveja, há também os católicos irlandeses, tinham também grande influência nesse consumo alcoólico exacerbado, e também os judeus. Então, os judeus, irlandeses, italianos e alemães vão ser identificados como elementos alienígenas, elementos que estão fora dessa tradição WASP puritana, que precisariam ser reprimidos pelo Estado, porque eles poderiam, enfim, desequilibrar a harmonia da sociedade norte-americana. Esse processo ele vai ter uma evolução que vai incorporar um outro elemento que também tem um aspecto progressivo, que é o elemento feminista. Porque as mulheres vão ser mobilizadas como uma das camadas mais importantes na pressão cultural em relação à proibição do álcool. Havia um movimento sufragista que reivindicava o direito de voto feminino, e o direito de voto vai ser muito associado com a questão da proibição, porque se as mulheres votarem, elas vão poder votar pela proibição, e elas vão ser majoritariamente pela proibição. De fato, quando vem a 18ª emenda, alguns meses depois, em 1920, vai ser adotada a 19ª emenda, que é a emenda que estabelece o sufrágio feminino nos Estados Unidos. O presidente que estava no poder no momento, que era o Woodrow Wilson, era um presidente democrata que, curiosamente, era contra a proibição do álcool, era contra o sufrágio feminino e também era contra entrar na Primeira Guerra Mundial. E acabou tendo que adotar essas três políticas contrárias à sua intenção por causa do contexto político que se criou nos Estados Unidos. O elemento feminista vai criar, na segunda metade do século XIX, uma cruzada das mulheres. Essa cruzada se desencadeia sobretudo em 1870, e era as mulheres irem para as portas dos bares, rezarem na porta dos bares para, enfim, coagir os homens a não entrarem. Algumas mais radicais iam com machadinhas e destruíam os estoques de bebida. Vai ter uma famosa pregadora, que é Carrie a Nation. O nome dela era esse, e isso dá um trocadilho, que é levar uma nação, né? Carrie a Nation. O sobrenome dela era Nation. E essa mulher é muito conhecida porque ela levava uma machadinha numa mão e uma bíblia na outra. E foi uma campeã dessa cruzada que ia destruir os estoques de bebida. Finalmente, há um terceiro elemento, além dos evangelicalistas e além dessa pressão feminista, que é o industrialismo. A emergência das grandes indústrias norte-americanas, em particular da indústria fordista na construção de automóveis,
que vai ser um lobby fundamental pela proibição do álcool, porque se considerava que a bebida atrapalha a produtividade industrial. Então, tanto o Rockefeller, John D. Rockefeller, como o Henry Ford vão ser os maiores lobistas da proibição. O Ford, inclusive, era pela proibição não só do álcool, mas também do tabaco. Tem um famoso panfleto que ele publicou chamado The Case Against the Little White Slaver. E esse panfleto foi, inclusive, prefaciado pelo criador da General Electric, né, o Thomas Edison, que ambos declaravam que não contratavam operários que bebessem ou que fumassem. Então, há uma conjunção de elementos no final do século XIX que faz com que a proibição não possa ser atribuída a uma causa única. A gente não pode dizer a proibição é resultado do puritanismo religioso, ponto. Ou é resultado do industrialismo que quer controlar a classe operária no sentido de impedir a dispersão das diversões, da vida noturna, da influência do álcool. Ou não é apenas a influência de uma população feminina que era assolada por maridos, enfim, embriagados que dispersavam a renda familiar e promoviam violência doméstica. Esses elementos todos se vinculam. E há um outro, que é um pano de fundo fundamental, que é um padrão de consumo alcoólico muito grande. O século XIX conhece, não só pelas crises sociais, do processo da independência, da guerra com a Inglaterra, depois da Guerra Civil, mas conhece também um elemento econômico muito destacável, que é a destilação como uma forma de conservação do estoque de valor do principal produto da agricultura. O produto agrícola, obviamente, se deteriora, se é deixado estocado, transformado em álcool destilado, ele se torna estocável de forma permanente. Então, a produção do milho nos Estados Unidos se tornou a principal fonte da fabricação de destilados que tinham essa função econômica, de garantir o estoque, enfim, do produto agrícola. Todos esses elementos vão coincidir no início do século XX numa pressão muito bem articulada, que é considerada talvez a melhor campanha de lobby na história dos Estados Unidos, que foi a criação de um partido político chamado Partido da Proibição, em 1872, e a criação do principal grupo lobista que vai chegar à lei Volstead, que é a lei que concede a proibição federal em 1919, com vigor a partir de 20, que é primeiro, retornando um pouco antes, para não perder o fio da meada, todos esses elementos que vão coincidir com essa legislação, eles na verdade não podem ser atribuídos a uma causa, de um fator, digamos assim, único, porque elas envolvem uma espécie de ambiente cultural, de atmosfera cultural. Obrigado. Que é algo que não pode ser atribuído a uma vertente específica. Era, digamos assim, uma coalizão de elementos que levavam que o puritanismo se somasse a elementos progressistas das causas de reforma social, como o abolicionismo da escravidão ou até mesmo o feminismo, mas, sobretudo, a partir do início do século XX, vai surgir a principal organização lobista, que é a Anti-Saloon League. Essa instituição é a que mais vai receber dinheiro dos grandes industriais e que vai eleger não apenas o álcool, mas o espaço social da bebida, que era o saloon, quer dizer, o bar nos Estados Unidos, como o principal inimigo. Aqui eu quero fazer um breve parênteses, lembrando que o uso de drogas na sociedade moderna, ela tem muito a ver com a constituição de espaços públicos, vinculados a um tipo de substância e a um tipo de camada social. Por exemplo, o grande filósofo alemão Jürgen Habermas, na sua tese de livre docência do início dos anos 60, que é a transformação estrutural da esfera pública, ele vai atribuir à própria noção de esfera pública o espaço social de beber junto. Ele vai dizer, antes havia uma esfera cortesã e uma esfera doméstica. Não havia uma esfera onde as pessoas pudessem, entre iguais, trocar informações, trocar opiniões, criar uma rede, inclusive, que vai ser depois aquilo que vai ser chamado de opinião pública.
Isso surge com a constituição das coffee houses. O consumo do café no século XVII e sobretudo no século XVIII vai ser um espaço onde os homens, em geral mercadores, era um espaço exclusivamente masculino, as mulheres não tinham acesso, mas os homens vão poder criar um ambiente de troca de informações que envolve também o interesse mercantil, saber, enfim, se o preço do produto na bolsa de tal país está assim ou assado. Então isso é correlato ao nascimento da imprensa. Segundo Habermas, as primeiras folhas volantes, que depois vão se tornar os periódicos, nascem nesse espaço das coffee houses como forma de informar esses mercadores que se reuniam sobre os assuntos políticos, comerciais, etc. Da mesma forma, e análogo a isso, surge uma outra esfera pública, que é a esfera pública operária no âmbito da taverna. A história do movimento socialista europeu é intimamente ligada com a taverna. Por exemplo, o SPD, o Partido Socialista Alemão, quando ele elege a sua maior bancada em 1906 ao parlamento alemão, ele tinha cerca de 7 a 8, eu não lembro exatamente a cifra, quase 8% dos membros do parlamento eleitos pelo SPD eram donos de taverna. Inclusive o mais importante de todos, que vai ser o primeiro presidente da Alemanha, o Friedrich Ebert, que até hoje denomina o Instituto de Estudos do Partido Socialista Alemão. E o Ebert começou a sua carreira como um dono de taverna que reunia operários para poder, enfim, se divertir e criar condições de auxílio mútuo, etc. Então, tanto o café como o álcool, eles são indispensáveis para a constituição desse âmbito de uma esfera pública. E essa esfera pública, nos Estados Unidos, no início do século XX, vai ser o objeto de uma das maiores campanhas que se conhecem, que, nas palavras do presidente Calvin Coolidge, foi o maior experimento social dos tempos modernos. Bom, o que ocorre com a proibição? A proibição do álcool, ela, curiosamente, existia em condições muito semelhantes ao que nós teremos no Brasil se o Supremo Tribunal Federal aprovar a descriminalização do uso de todas as drogas. Por quê? Porque na época da proibição do álcool, o consumo não era proibido. O uso de álcool não era proibido, não era crime. As pessoas podiam, inclusive, ter em casa antigos estoques, por exemplo, adegas, com milhares de garrafas, e eles não precisavam jogar fora, eles podiam continuar consumindo e, inclusive, podiam servir aos amigos, etc. O que era proibido era fabricar e comercializar, mas não consumir. Consumir não era crime. Isso vai criar uma série de situações muito curiosas. Por exemplo, a repressão policial ela é feita, sobretudo, na forma da infiltração. Porque beber não é crime, então pagar pela bebida é que se torna crime. Então os policiais têm que ir nos speakeasies, que eles chamavam os bares clandestinos, e solicitar uma bebida que ele quer comprar. Quando o vendedor apresenta a bebida, ele prende ele em flagrante. Tem dois policiais que vão ficar muito conhecidos, que eram o Easy Einstein e Moe. Era uma dupla, dois bem gordos, assim, que eram folclóricos e que se infiltravam para prender as pessoas quando elas vendiam o álcool. Ele vai depois publicar um livro que ele vai dedicar aos 4.000 e tantas pessoas que eu prendi e tal. Por outro lado, havia uma série de formas subreptícias de se produzir álcool. Por exemplo, a produção de uvas cresceu em 10 vezes, apesar do vinho não ser mais fabricado. Por quê? Porque eles vendiam tijolos de uvas secas, de uva passa, com um rótulo dizendo assim, warning, cuidado, não coloque isso em água, sobretudo numa garrafa fechada, porque depois de 20 dias há o risco de se tornar uma coisa alcoólica. Então, as uvas eram vendidas explicitamente para isso. Por outro lado, os cosméticos, começou a ter loções de barba, etc., que cada vez mais tinham um aroma parecido com gin, parecido com whisky. Então tem toda uma destinação para essa indústria de cosméticos. Depois havia curiosas exceções, porque os religiosos católicos e judeus tinham o direito de consumir na liturgia, mas o que ia para a liturgia obviamente escapava. Cada família judaica ortodoxa tinha direito a um galão de vinho por um certo período de tempo, no mês semestral ou anual. E isso tudo obviamente também era desviado. A Moët Chandon começou a aumentar em 10 vezes as importações, ou melhor, as exportações da França para o Canadá. Não é que o Canadá bebeu 10 vezes mais champanhe, obviamente. E grande parte da relação com o
o mundo, digamos, da ilicitude na fronteira mexicana foi exacerbado pelo fato de que a tequila que vinha do México passava por Ciudad Juárez, por Tijuana, esses lugares que hoje são focos da guerra às drogas, já eram na época da lei seca. Bom, para ir à conclusão, a lei seca foi aquilo que se chamava na época uma espécie de empreitada de um atletismo moral. Era uma ideia, enfim, de que você tinha que impor a bom comportamento, não pela persuasão, mas pela imposição. E os seus resultados, como eu anunciei no início, foram trágicos. 50 mil mortos contaminados, guerra de gangues, o preço da bebida se mantinha elevado, mas o grau de lucratividade era muito maior do que num mercado, enfim, regulado, em que havia, inclusive, arrecadação de impostos, etc. Era toda uma circulação clandestina sem qualquer tipo de fiscalização, nem fiscalização sanitária e nem fiscalização tributária. Então esse processo vai levando a um desgaste muito grande, a famosa Guerra de Chicago, a entrada em massa de traficantes clandestinos no México e no Canadá, a constituição de toda uma cultura que, ao mesmo tempo que era proibida, mantinha o consumo alcoólico. É o que um grande sociólogo chamado Joseph Gusfield escreveu num livro chamado Cruzada Simbólica, um livro do início dos anos 60. Quando eles conseguiram a proibição, os proibicionistas não tentaram realmente impor o controle a fundo. Havia aquilo que esse sociólogo vai chamar de uma evasão padronizada das normas. Porque é impossível conseguir que a população de milhões de pessoas fosse, enfim, encarcerada ou criminalizada. Então era aquilo que nós chamamos para inglês ver. Se impôs a proibição, mas havia aquela infiltração de policiais e tal, mas o grande tráfico continuava. Então isso vai levando a um desgaste muito grande que vai fazer com que depois da crise de 29 haja uma mudança completa na opinião pública dos grandes grupos econômicos que tinham apoiado a proibição. A crise de 29 cria um enorme déficit fiscal, uma situação de recessão, e havia um produto essencial da economia, e talvez, em alguns casos, fosse o maior produto do consumo público, que estava no mercado paralelo. Então isso era economicamente irracional, era politicamente irracional e era, do ponto de vista sanitário, irracional. Então há uma reversão. Os grupos ligados ao Partido Republicano, que eram tradicionalmente proibicionistas, e o Partido Democrata era antiproibicionista, começam a mudar de posição. Os grandes industriais mudam publicamente. Tem uma famosa carta, em 1932, do John D. Rockefeller Jr., que é publicada no New York Times, em que ele declara que a sua família e ele sempre foram absolutamente teetotaler, que era a expressão para o abstinente completo. Quer dizer, nem eu, nem meu pai, nem meu avô nunca na vida pusemos uma gota de álcool na boca. A minha avó foi na porta de tavernas fazer a cruzada das mulheres em 1870. Eu sempre defendi a proibição, mas eu mudei de ideia. E eu mudei de ideia por quê? Porque a proibição está criando uma situação no qual a evasão da lei está atingindo um amplo setor da sociedade que não é criminoso. Então, a deslegitimação do sistema legal se torna a pior consequência da proibição na medida em que ela não é cumprida. Quer dizer, uma lei que um número enorme de pessoas honestas, de homens de bem, de pais de família, de cidadãos trabalhadores não cumpre, faz com que o conjunto do sistema legal seja deslegitimado. Então, a criar uma infração, essa evasão padronizada da norma, acaba sendo, na verdade, uma deslegitimação do próprio arcabouço legal existente. E depois as consequências práticas. Quer dizer, a gente está aqui tendo uma enorme evasão fiscal, está tendo uma situação de mortes por falta de controle sanitário, está tendo disputas de gangues e é preciso acabar com isso. Então o John Rockefeller lança essa carta que vai ser uma espécie de marco da mudança de atitude a partir da entrada no poder do Roosevelt, que vai estabelecer toda uma nova relação com os movimentos sociais, toda uma nova política de investimento público, chamado New Deal. Com a entrada do Roosevelt, o álcool volta a ser legalizado.
É curioso que ele, inclusive, entra com uma proposta de voltar a legalizar todo o álcool, mas enquanto o Congresso não aprovava isso, ele imediatamente estabelece uma norma permitindo que o teor alcoólico da cerveja pudesse ser já de 3,5% mais ou menos. Então ele já entra liberando a cerveja. Isso é comemorado com grandes manifestações. Já tinha havido uma oposição sindical muito grande à proibição. Os sindicatos sempre foram contra. Curiosamente, a figura que fundou o sindicalismo norte-americano, que construiu a primeira central sindical norte-americana, a American Federation of Labor, a AFL, era um trabalhador da indústria do tabaco, o Samuel Gompers. Assim, digamos, o Pelé maior da história do sindicalismo americano, ficou décadas no controle da AFL, e ele era contra, porque ele tinha a ver, inclusive, com o seu ramo de atividade profissional concreto. Então, quando termina a lei seca, o álcool volta a circular num valor muito mais elevado, com uma enorme incidência fiscal, e volta a ser um regime como a gente conhece até hoje. 10 a 12% da população tem tendência, digamos, ao uso problemático, abusivo, aquilo que a gente pode chamar de alguma forma de alcoolismo, mas 80 a 90% dos consumidores se mantém num padrão absolutamente integrado, que é a grande conclusão que a antropologia social tirou de que em quase todas as sociedades o uso de drogas em geral, e em particular do álcool, é um vetor de integração social e não de desintegração. Então é o trabalho famoso da Mary Douglas e do Dwight Heath, que se chama Constructive Drinking. É um beber construtivo, em que o álcool estabelece condições de lubrificação social, de desinibição social, que ajuda, enfim, que otimiza uma série de atividades públicas, não apenas festivas, gregárias, celebratórias, e por isso se incorpora como uma espécie de elemento central, enfim, da vida social em todo o mundo ocidental. Esse final da lei seca vai ser sucedido, poucos anos depois, pela proibição, em 1937, de uma forma mais incisiva, da maconha e pelo controle muito maior dos derivados da folha de coca, a cocaína, e dos derivados da papoula, os opiáceos, que vão ser aí o objeto central de um mecanismo proibicionista que não foi desmontado. Porque durante a lei seca se constituiu uma instituição, não era a polícia comum que reprimia, foi constituída uma polícia específica da lei seca, quer dizer, um grupo específico de funcionários que não tinham sequer, não eram servidores públicos, mas eram contratados especificamente para aquela função, e houve uma certa ociosidade desse aparelho repressivo. Também no seio do FBI, que estava também dedicado sobretudo ao controle do tráfico internacional e dos grandes grupos criminosos, havia uma certa ociosidade e vai surgir o famoso departamento de narcóticos, na figura do Harry Anslinger, que vai se tornar aí o campeão da proibição de outras substâncias a partir dos anos 30. E na Suécia, na Finlândia e na Islândia, vai surgir também organizações estatais que vão se encarregar da fabricação e da distribuição das bebidas alcoólicas, que era uma forma de impedir a incitação, inclusive publicitária, e de controlar de forma mais estrita o acesso a menores de idade, o acesso a, enfim, horários que passam a ser muito bem controlados, ou a recusa de se vender álcool para pessoas que já estão embriagadas, etc. Bom, para finalmente concluir, eu diria que o álcool é hoje algo que é inconcebível que ele seja alijado da nossa sociedade. Embora alguns extremistas, fundamentalistas possam, enfim, considerar que seria desejável uma proibição do álcool, é uma proposta que não tem mais nenhuma audiência, muito menos qualquer tipo de setor que institucionalmente tenha a pretensão de querer proibir o álcool. Mesmo porque nós vivemos num país em que a maior empresa é produtora de álcool. A maior empresa brasileira, entre as estatais e as privadas, é a Ambev. E da lista dos 5 maiores bilionários brasileiros, 3 são os proprietários da Ambev, né? Desde o Jorge Paulo Lemann, os seus 2 sócios. Então, a situação hoje no comércio de álcool, ele é estrutural
e é inclusive de uma importância econômica extraordinária num país como o nosso, que já é também um dos tradicionais fornecedores de tabaco no mercado mundial, né? A gente é o principal exportador. Então, o que acho que está em questão hoje é como, a exemplo do que ocorreu com a lei seca, retomar um mecanismo de controle estatal, desproibir as drogas ilícitas, incluindo elas em regimes de circulação bem regulados, mas que sejam acessíveis aos interessados em formas diferentes em relação a cada substância. Eu não vou entrar aqui nesse debate de como deve ser um processo de legalização da maconha, da cocaína, dos derivados do ópio, etc. Mas eu acho que todas as substâncias deveriam ter acesso legal aos interessados, com níveis bastante diferentes de controle, a exemplo do que ocorreu com o processo de desproibição do álcool. Então eu espero que tenha sido útil para vocês essa breve narrativa. Tem uma série de outros aspectos que eu poderia depois desenvolver mais no debate, e eu espero poder esclarecer algum aspecto que tenha ficado, enfim, um pouco insuficientemente explorado, né? Obrigado.